Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre Itaúsa, esta queridinha do mercado que lançou os seus resultados ontem, dia 9 de novembro, do terceiro trimestre de 2020. E eu fiz aqui um compilado rápido para tentar entender se é interessante ou não o investimento nesta empresa. Lembrando que este vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, é apenas uma opinião em cima do meu racional para os meus investimentos. A Itaúsa, ela é uma holding, ela tem participação em várias outras empresas. A maior delas, o Itaú Unibanco Holding SA. Tem a Duratex, tem a Alpargatas, a NTS e a Itautec. A Itautec não traz resultados. Então, dentro dessa estrutura acionária, ela é dona hoje de 37,39% do Itaú. E o Itaú representa, então, para ela, hoje, 93% dos seus resultados. Por isso que ela é muito associada ao setor bancário. Ela tem também 29,19% da Alpargatas, ela tem 36,63% da Duratex e 7,65% da NTS, que é uma empresa de gás. Como holding, no total, no terceiro trimestre de 2020, ela teve um faturamento de 2 bilhões e 35 milhões, onde, até grifei aqui, o setor financeiro é responsável por 93%. Então, tudo que acontece com o Itaú afeta diretamente a Itaúsa. Mas nós já percebemos que, em relação ao terceiro trimestre de 2019, o setor financeiro representava 96% e caiu para 93%. A holding já se posicionou dizendo que, com o tempo, vai diminuir o poder do setor financeiro e aumentar de outros setores. Resultado, então, lucro líquido de 2 bilhões de reais, equivalente a 21% a menos em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso aí, claro que puxado pelo lucro do Itaú Unibanco, que retraiu 23% no mesmo período. Mais um pouco sobre o desempenho econômico. Então, a gente vê aí que teve uma variação de 50,5% para baixo. Ela faturou metade do que ela faturou no mesmo período dos 9 meses do ano passado. Então, 9 meses para 2020, 3 bilhões 394 milhões. 9 meses de 2019, 6 bilhões 862. A gente percebe claramente uma diminuição também no ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o capital investido, que era de 17,4% nos 9 meses de 2019, caiu para 8,4% nos 9 meses de 2020. E o mercado precifica isso. A gente percebe que o valor de mercado da Itaúsa era 110 bilhões 855 milhões em 2019 e agora está avaliado em 74 bilhões de reais. Resta uma análise para você aí pensar, será que realmente caiu 33% o valor da Itaúsa? Por empresas, então, os resultados operacionais, principalmente as 3 empresas que são listadas na bolsa, porque a NTS não é listada na bolsa brasileira. O Itaú, 124 bilhões 838 contra 144 bilhões em 2019. A Alpargatas, 2 bilhões 262 contra 2 bilhões 282, está muito próximo. E a Duratex já faturou mais. Faturou 3 bilhões 986 milhões contra 3 bilhões 526 milhões de reais. Itaú, falando um pouco assim detalhadamente, ele teve um lucro líquido de 5,1 bilhões no terceiro trimestre de 2020, com uma redução, como eu já falei, de 23% do mesmo período de 2019. Destaco aqui a transformação digital. O banco não está parado, houve um aumento, um crescimento de 85,5% na abertura de contas de pessoa física e 300% na abertura de pessoas jurídicas pelo meio digital. Alguns detalhes aqui sobre o Itaú. A gente percebe um aumento na busca por crédito de pessoas físicas e micro e médias empresas também, um bom sinal. E também a gente percebe que houve uma queda do ROI e do lucro líquido recorrente, mas já se está buscando um retorno disso. A Alpargatas, agora a Alpargatas é aquela empresa que tem Havaianas, Osklen, Mizuno e Dupé. A Mizuno tem um fato relevante que eu destaquei aqui. Resultado operacional do terceiro trimestre, 18% superior em comparação ao mesmo período do ano passado, um resultado de 122 milhões e um destaque que eles decidiram se desfazer de 100% da operação de Mizuno no Brasil. Esse negócio está avaliado em 200 milhões de reais e merece ainda uma aprovação do governo federal para isso. A Alpargatas, neste quadro a gente percebe um crescimento em milhões de reais do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020 e no EBITDA também. E o lucro líquido recorrente, um aumento do terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019 de 18%
e um decréscimo no analisado, que são os 9 meses, de 1%, onde a gente tinha o ROI de 13,6% em 2019 e passamos para um ROI de 11,8% em 2020. Duratex agora. Duratex é aquela empresa que são pisos, material cerâmico, revestimentos cerâmicos, rodapés, pisos laminados de madeira, painéis de madeira, etc. Resultado operacional, a marcas, né? A gente tem aí a Deca, a Hydra, a Ceusa, a Secrisa, a Duraflor e Duratex. Resultado operacional do terceiro trimestre foi 477% superior ao mesmo período do ano passado, com um lucro de 175 milhões e 500. Houve um grande ganho de produtividade decorrente do aprimoramento da gestão de ativos e a maior eficiência em custos e despesas, além também da consolidação aí da Secrisa e da Ceusa, da divisão de revestimentos cerâmicos. A Duratex teve então um crescimento muito grande, 82% do terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019, do EBITDA recorrente e do EBITDA, e 22% dos 9 primeiros meses de um ano para outro. E o lucro líquido recorrente e o ROI, aqui os 477% de aumento, foram 30 milhões no terceiro trimestre de 2019 contra 176 milhões agora no terceiro trimestre de 2020, o ROI passando de 3,4% para 6,8% em 2020. Vamos para a NTS. A NTS é uma transportadora de gás natural com mais de 2.000 km de gasoduto que liga aí Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, mais ou menos 50% do consumo, da demanda de consumo de gás no Brasil. Eles fazem a ligação com o gasoduto da Bolívia, Brasil, terminais de GNL e as plantas processadoras deste gás natural. Resultado operacional 4,5% superior ao ano passado, chegando a 1.162 milhões. O lucro líquido do terceiro trimestre de 2020 totalizou 643 milhões de reais, 18,6%. Quando eu falei da receita líquida, eu falei 1.162, na verdade é 1.162 milhões de reais. Então houve um acréscimo bem interessante de faturamento também para a NTS. Aqui um quadro com o lucro líquido, terceiro trimestre de 2019 para 2020 crescendo 19% e no anualizado os 9 meses de 2019 para os 9 meses de 2020 crescendo 12%. Proventos pagos também já a Itaúsa começa a receber um aumento dos proventos, aumentou 5% no terceiro trimestre de 2020 em relação a 2019 e aumentou 11% levando em consideração os 9 primeiros meses de 2020 comparado com os 9 primeiros meses de 2019. Um pouco do investimento do setor, um gráfico que mostra hoje que 91% dos investimentos da Itaúsa foram para o setor financeiro e só 9% para os outros, distribuídos aí em Alpargatas, Duratex e a NTS. Os principais indicadores de resultado da Itaúsa: lucro líquido recorrente caiu de 2,5 para 2 bilhões de reais e nos 9 meses caiu de 7,2 para 4,5, tendo o ROI diminuindo de 18,3 para 11,2. Lembrando que o ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o capital, quer dizer, de cada 100 reais que a gente coloca na empresa, a empresa fazia R$18,3 a mais e ela passou a fazer 11,2 a mais por causa dos resultados financeiros principalmente. Sobre a polêmica da XP, farei um vídeo à parte, mas a Itaúsa já deixou claro que não pretende se alienar a participação relevante daquela parte que seria a parte dela referente à XP, que seria 37,39% do capital da nova Newco, o que representa 15,35% da XP, mas a longo prazo ela pretende diminuir essa participação, porque ela já vem diminuindo o setor financeiro e aumentando os outros setores, né? Lembra que 96% do resultado de 2019 era Itaú, já passou para 93% e a tendência é fazer investimentos em novas empresas, comprar novas empresas e diminuir a participação dos grupos financeiros na Itaúsa. Como um resultado do mercado de capitais, a gente percebe aqui o desconto, o tradicional desconto que fala-se sobre Itaúsa, porque nós temos 4 grandes empresas: Itaú, Alpargatas, Duratex e NTS. Só a NTS que não é listada na bolsa, as demais são. Então a gente tem aqui que a Itaúsa é dona o que representa 82 bilhões de reais do Itaú, 6 bilhões da Alpargatas e 4 bilhões da Duratex, mais 1 bilhão e pouco da NTS, teria um valor de 93 bilhões
208 se fosse comprar tudo separado. Comprando Itaúsa sai por 74 bilhões e 15 milhões, ou seja, um desconto de 20,6% do mercado. O histórico de desconto ele veio de 25%, caiu para 18%, chegando agora a 20,6% normalmente. E isso tem feito, até essa própria participação da XP tem feito um aumento na cotação da Itaúsa. Estou com a cotação do dia 9 de ontem, cotação de R$ 10,43. Só ontem a Itaúsa subiu 6,1%, 14,74% nos 9 primeiros dias do mês. E hoje, eu tinha olhado há pouco, já tinha subido mais 3%. Preço sobre lucro, 12,82, quer dizer que eu levo quase 13 anos para receber o meu dinheiro de volta, um bom número ainda. Preço sobre valor patrimonial, 1,61, também é um bom número. Dividend yield na casa de 5,3% hoje. Margem líquida muito boa, 130% a margem líquida da Itaúsa. O ROI médio de 12,6%. Cada R$100 que eu coloco, eles conseguem captar mais R$12,6. Lucro líquido recorrente nos últimos 12 meses de quase 7 bilhões de reais. Nos últimos 3 meses, 1 bilhão 784 milhões de reais. Muito pouco alavancado, uma dívida muito pequena, 0,09%, a dívida bruta sobre o patrimônio. Ela tem uma dívida de 4 bilhões 654 milhões contra 54 bilhões 494 milhões de patrimônio líquido. Um quadrinho aqui sobre o dividend yield mostrando que ele lá em 2017 era 4,4, ele chegou a 9,9 no primeiro trimestre de 2020, 9,1 e agora está em 6,2. E a gente tem como último quadro aqui por uma análise a evolução da cotação na B3 em comparação ao Ibovespa. Caiu junto com o Ibovespa já retornou e a Itaúsa continua aqui embaixo. Esse gapzinho aqui pode ser talvez uma boa oportunidade de compra, aí requer uma análise sua se vale a pena ou não, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra. Ficou um vídeo longo, mas eu espero ter passado por vários dados da Itaúsa. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal Cinquentão Investidor e me siga no Instagram, @CassioCLV. Bons investimentos e uma boa tarde.